Bom dia! Estamos começando o nosso novo projeto, Café com MAB. Todo dia às 7h49, né, que vai ficar nosso horário oficial, 7h49, estarei aqui com vocês para tomar o nosso café juntos e conversar um pouquinho sobre microsistemas. Meu nome é Regiane Cagnhac, eu sou idealizadora do método MAB, de microsistema de acupuntura bucal associado à medicina tradicional chinesa. Eu estive aí alguns dias longe, sem fazer lives, porque acho que deu aí uns 2 meses mais ou menos. Por que isso? Porque a gente entrou com turma nova do MAB e do curso de tratamento de campo de interferência ao mesmo tempo. Então eu estava entregando conteúdo para os meus alunos. E agora, com muito prazer, a gente retoma aí essas lives. Então, todo dia a gente vai estar aqui conversando sobre algum assunto especial. Vão ser lives curtinhas, tá? Porque agora tem muita live, né? Muito conteúdo. Mas eu sei que os meus seguidores estão aguardando alguma coisinha especial e vamos voltar a trazer um conteúdo joia para vocês. Bom, gente, o que é? Primeiro, né, hoje é um dia especial, né, dia de votação, então a gente não vai se estender muito aqui mesmo, né, para que todos possam fazer o seu exercício de cidadania e votar, né. Mas vamos conversar aqui um pouquinho, porque a live fica registrada, né, e vocês podem acompanhar depois, sem problemas nenhum. Bom, o que seria o microsistema, né? Como assim microsistema? A gente tem no corpo 12 canais de meridianos considerados pela medicina tradicional chinesa, certo? Cada um desses 12 canais representa um sistema energético do corpo. Sistema energético que não é... Oi, Patrícia, tudo bem? Esses sistemas energéticos, eles não são somente a representação do órgão ou da víscera, ele é um conjunto, né, que representa desde a função endócrina, a função energética, a função fisiológica, né? E dentro da medicina chinesa nós temos vários relacionamentos. Oi, Patrícia! Então, hoje nós estamos começando o projeto 749. Todo dia, 7h49, eu vou estar aqui tomando café com vocês e conversando um pouquinho sobre microsistemas e odontologia e essas aplicações. Lives curtinhas, né? Só para retomar, porque eu passei um tempo com os cursos, né? Então eu estava com vários alunos e entregando todo aquele conteúdo e agora eu vou retomar as lives e a gente vai estar aqui mais. Vocês vão me ver bastante falando sobre os nossos assuntos preferidos, né? Então, o que seria um microsistema, né? Se nós temos 12 canais principais de meridianos, canais esses que agrupam pontos de acupuntura. E os pontos de acupuntura, vocês sabem, né? São locais na pele que são diferentes do resto. São diferentes bioeletricamente, são diferentes anatomicamente, são diferentes em termos de impedância, de resistência elétrica, são diferentes de N formas. E esses pontos têm conexão direta com áreas do cérebro e fazem a ativação, o equilíbrio de órgãos à distância, de tecidos à distância. Então nós temos essa função reguladora dos pontos de acupuntura, unidos por esses pontos de canais de meridianos. Quando a gente fala em microsistema, quando a gente fala no microsistema auricular, por exemplo, é uma pequena região do corpo que contém esses 12 meridianos representados. E quando a gente fala na boca, nós também temos uma pequena região do corpo que contém todos esses 12 meridianos representados. E isso é tão bonito, essa questão do uno igual ao todo, né? De que na parte reflete o todo e vice-versa, que nós temos inúmeros microsistemas no corpo, não só o da boca. Nós temos microsistema nas mãos, nós temos microsistema nos pés, né? Vocês conhecem
reflexologia e por aí vai. Por que é importante conhecer isso, né? Porque para o terapeuta, para o dentista, para o médico, o conhecimento dos microsistemas pode ajudar. Oi, Carla, tudo bem? Ajuda muito. Estão tomando café aqui. Vamos tomar café junto. Oi, Fabiana, cafezinho. O conhecimento, hoje eu tô falando um pouco, estamos retomando as lives. Nós vamos tomar café juntos todos os dias a partir de agora, às 7h49, e conversar um pouquinho sobre medicina chinesa, sobre microsistemas, sobre odontologia, sobre esses assuntos que a gente quase não gosta, né? Então é muito bom falar com vocês. Bom dia! Por que saber? Por que eu quero tanto falar de microsistemas, né? Primeiro porque a área que eu atuo é a boca, eu sou dentista, então saber que existe um microsistema aqui que representa todo esse conhecimento da medicina chinesa, para mim foi uma coisa sensacional. Eu falei, nossa, sério? Tem isso? Porque eu tinha estudado acupuntura, nunca tinha visto, de onde que veio, né? Então eu fui estudar isso e eu sempre estou falando, trazendo isso para vocês também. Mas você no dia a dia como terapeuta, como médico, como dentista, como fisioterapeuta, como fono, como físio, como a qualquer profissional que trabalhe, né, Carla, na área da saúde, o conhecimento desses microsistemas ajuda muito a gente. Uma, porque eles servem para diagnóstico. Duas, eles também servem para tratamento. Show de bola, fecha o pacote. Porque o microsistema ele é muito reativo. Então, se você tivesse, por palpação, vamos pegar a orelha, por exemplo, você tem áreas doloridas, tem um pontinho que é dolorido, ele representa uma sensibilização daquele meridiano. Aí você vai lá no mapa e vê, opa, tem alguma sensibilização aqui no intestino grosso. Daí você pergunta para o paciente e vai ver que tem mesmo. Isso acontece na boca também, na palpação dos pontos de acupuntura bucal, você também pode detectar áreas que estejam com alguma alteração. Isso é muito legal. Aí, dentro da acupuntura, você tem as técnicas de tratamento, né? Na auriculoterapia, por exemplo, existem microagulhas, existem sementes, né? Ou o próprio laser, que você estimula esses pontos em combinação com outros, né? Existem pontos chaves para serem combinados, para você trazer equilíbrio para aquele corpo. Não é sensacional? Isso é fantástico. E na boca também dá para fazer isso. Porque na boca, quando você tem um ponto ativado, um ponto reativo, você também pode estimular ele numa combinação de pontos para trazer um equilíbrio para esse paciente. Na boca a gente não vai usar agulha, obviamente, né? Mas nós vamos estimular esses pontos através do laser ou da injeção de anestésico sem vasoconstritor, que você também, eu gosto de associar daí com o mesmo produto que a gente usa na terapia neural, que é a procaína. Então você tem daí, só que a terapia neural e a acupuntura bucal não são a mesma coisa, eles têm algumas pequenas diferenças. Até no nosso curso eu fiz um módulo com a doutora Emiko Kida, que é uma sumidade em terapia neural, e a gente ficou conversando sobre esses paralelos entre a acupuntura e entre a terapia neural. São caminhos paralelos, mas eles não são a mesma técnica. Eles têm algumas diferenças. Outro dia, outro café, eu falo sobre isso. O que vocês quiserem saber de assuntos, né, sempre coloquem aqui que a gente vai trazendo, conversando com vocês, né? A intenção é que ok, vamos lá. Então, vamos lá. A terapia neural tem como princípio despolarizar, né, e repolarizar uma membrana celular que esteja alterada. Então, quando você tem um trauma, quando você tem uma cicatriz, quando você tem algum desequilíbrio, a membrana celular daquela região, ela fica bioeletricamente alterada. Então, vocês lembram lá aqueles mais, menos, né? Aquela polaridade da membrana celular. Quando você usa a terapia neural, você estimula um equilíbrio, uma repolarização de membrana. E a terapia neural trabalha principalmente em campos de interferência,
Então, são localizados os campos de interferência e são depositados a procaína numa quantidade um pouquinho maior, né, nos pontos de campos de interferência. A acupuntura, ela trabalha no sentido de reequilibrar o sistema energético dos meridianos. Então, na acupuntura, a gente vai também fazer as perguntas para o paciente. O trauma e a cicatriz, eles também são tratados, mas o foco principal do tratamento são os padrões de desarmonia, de desequilíbrio do sistema energético. Então, percebem que não é tão diferente, mas a condução do raciocínio é levemente diferente. Porque daí o meu paciente dentro da acupuntura, se ele tem um padrão de desequilíbrio do sistema energético do coração, por exemplo, que eu verifico, não é só o ponto do coração que eu vou ver. Oi, João, daqui a pouco nós vamos conversar no nosso lá, né? Tô fazendo a nossa live diária aqui do Insta, tô retomando aqui também. Não é só o ponto do coração que você vai equilibrar. Você vai considerar o que mais está relacionado. A gente tem aquela estrela com os 5 elementos, né? Que tem os elementos de geração, que tem o elemento de controle. Então, a gente normalmente vai relacionar esses sistemas energéticos para tirar dali qual o padrão de desequilíbrio daquele paciente nesse momento que está predispondo ele a ter uma alteração. Então, qual que é certo? Eu acho que eles são complementares, porque quando você pega, na terapia neural, você pega a história de vida e você segue a questão dos campos de interferência. E na acupuntura a gente vai ver exatamente e precisamente questões de padrões, sistemas energéticos, yin e yang. Então a gente vai para um caminho mais, um pouco diferente, mas ambos complementares. A ativação dos pontos também é diferente, porque na terapia neural nós temos regiões que você aplica a terapia neural. E na acupuntura, assim como na pele, a gente localiza o ponto preciso para fazer a puntura. Na boca, a gente também tem uma localização precisa desses pontos. E daí, nesses pontos, você vai colocar uma pequena mesmo, quantidade de anestésico, só para dar uma ativada mesmo. E a gente trabalha também com micro-regiões na boca. Então, a gente tem uma pequena ordem de tratamento que você começa pelas micro-regiões, vê se desativou os pontos. Então, a gente trabalha mesmo a nível de microsistema bucal, dentro da acupuntura. Não sei se eu expliquei o suficiente. Nossa, tem um módulo inteiro só falando disso, né? Mas aí eu tô tentando enxugar aqui. Mas a ideia é essa mesmo, sabe? A gente vai ter um efeito. Eu gosto de usar a procaína sem vasoconstritor, porque eu já tenho esse efeito na terapia neural também, né? De restabelecimento da membrana celular. Então eu uso para usar, né, um anestésico, eu prefiro esse, porque eu já tenho um efeito a mais. Mas a gente tem essa pequena diferença de raciocínio no sentido de condução do tratamento, né? Quando a gente fala em método MAB, de microsistema, a questão não é você somente pegar um mapa impresso e ficar, então o canino tem a ver com o fígado, o canino tem a ver com a vesícula biliar, e morre o assunto aí. Não, o que significa o canino ter a ver com o fígado? Né? Isso tem um fundamento dentro da medicina tradicional chinesa, em que o sistema energético do fígado e da vesícula biliar representa uma série de conjuntos, sintomas, características que estão relacionados. E uma dessas características é a conexão com aquele dente. Então, quando você pensa naquele dente associado àquele sistema energético, você tem todas essas conexões acontecendo junto. Então, muitas das percepções que a gente vai ter dentro do sistema energético da madeira, que seria o fígado e a vesícula biliar, se transferem também ao dente. A gente tem essa relação. Então, quando eu falo do MAB, o MAB tenta passar para os alunos, ou aqui também para vocês,
os relacionamentos, né? Eu acho que a gente fica muito simplista se você resumir tudo a uma folha de papel e você só dizer, então... E você ainda dizer isso para o paciente, olha a responsabilidade. Nossa, você tem uma alteração grave nesse dente, então você tem um problema no seu baço, viu? O paciente surta e nem é. Às vezes o baço dele tá impecável. E muitas vezes, até pegando o exemplo do canino, né? O canino detonado, destruído com alguma coisa, e você vai dizer, nossa, isso aqui está relacionado com o fígado. E o paciente diz, doutora, eu acabei de fazer um exame, eu fiz um ultrassom, eu fiz uma ressonância do meu fígado e o meu fígado está ótimo. O meu médico analisou meus exames, meu fígado está perfeito. E vai estar mesmo, porque a gente está falando aqui de sistema energético, a gente não está falando do órgão físico. Então isso é uma diferença bem importante quando a gente está falando de micro-regiões e microsistemas. Ele pode, o ponto aqui, pode estar relacionado a um problema físico. O paciente tem um problema no fígado. Vamos continuar nesse exemplo que daí fica legal para ilustrar. O paciente tem lá uma esteatose, tem alguma alteração interessante, tem pedra na vesícula, sei lá, ele tem uma alteração física no fígado, ele tem alteração de exame, né, de TGO, de TGP, tá tudo bagunçado. Ele pode ter uma representação? Pode sim, né, porque o sistema dos meridianos é um circuito contínuo. Então, a boca pode representar algo que acontece no corpo e o corpo pode também representar algo que acontece na boca. Esse circuito, ele é um circuito aberto, né? Quer dizer, linear, vamos falar assim. Agora, tudo bem, o dente pode estar representando uma alteração física que está acontecendo no órgão. Legal, sem problemas. Agora, você pode afirmar que esse dente está sempre relacionado a uma coisa física? Não, porque dentro da medicina chinesa nós temos níveis energéticos, né? E a doença, ela se expressa no corpo físico num último estágio. Então, antes disso, nós temos toda uma sequência de fluxo energético que vai acontecendo, onde você vai tendo as alterações inicialmente, né, a nível energético e depois, posteriormente, a nível físico. Então, você pode ter alguma alteração aqui e ainda não ter manifestação no corpo físico. Por isso, não pode assustar o paciente e dizer, você tem um problema no fígado. Não, problema no sistema energético. Então, acho que isso é uma coisa, um ponto bem importante para colocar. Outra coisa também, quando a gente fala em pontos de acupuntura de bucais, é que a odontologia não é desconsiderada, né, gente? Isso é muito importante. Então, já vou encerrar aqui com esse assunto. Se tem canal, se tem lesão, se tem doença periodontal, se tem alterações odontológicas na boca, você não pode dizer que aquele ponto está alterado por um ponto de acupuntura. Não, tem uma alteração odontológica. Então, tem que tratar a alteração odontológica. Só pra gente não começar, assim, a romantizar, né? Então, o que eu sempre tento passar pra vocês é o que é, né? E o que não é, não é. Parece simples, só que não, né? Se a gente tem alterações dentárias, por isso eu sempre falo para os alunos, quando vocês forem fazer o exame, né, a palpação dos pontos bucais e das micro-regiões, tenham acesso à condição bucal desse paciente, através de uma panorâmica ou através do contato com um dentista, se você não for um dentista. Por quê? Se esse paciente tiver patologias bucais, isso pode influenciar no seu diagnóstico, né? Se ele tem uma alteração, lógico, você vai considerar aquela patologia, seja uma periodontite, seja um problema endodôntico, algum problema com o canal, como um campo de interferência. Mas, como ponto de acupuntura, você já tem que, né? Existem algumas questões na palpação, por exemplo, aftas, feridas, né? Patologias, né? Que vocês têm, infecções no momento, isso também altera a percepção do exame dos pontos vestibulares. Mas a gente consegue usar a micro-região retromolar e tuber
muito legal. E a gente vai estar falando sobre isso mais nos próximos dias, porque aqui a gente tem assunto. Pessoal, foi um prazer estar com você, tomando café com MAB, 7h49. E amanhã a gente está aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre esses assuntos que a gente tanto gosta com vocês. Obrigada a todos, beijo grande e até amanhã!